E bem-vindos a mais um programa Here's the Thing. Como sabem, todas as semanas conversamos com pessoas interessantes que têm algo para dizer e esta semana não é diferente. Tentamos falar de tópicos que são próprios para os tempos que vivemos ou com personalidades que realmente têm feito um impacto na nossa comunidade e que vale a pena ouvir as opiniões deles. Como hoje não é diferente, temos duas personalidades da nossa comunidade muito interessantes. Hoje é um programa que vamos falar português, porque eu acho que de vez em quando devemos fazer isso. Além que o meu palavreado nem sempre é assim como deve ser, porque sabem que eu sou do Minho e os minhotos nem sempre falam aquela língua perfeita como deve ser. E uma das nossas convidadas hoje está-me sempre a relembrar que realmente falho muito às vezes na minha língua. Mas vamos tentar o nosso melhor. Hoje temos duas convidadas especiais, como disse. A primeira é a senhora Nelly Pedro e a segunda é a senhora Cristina da Costa. São pessoas muito conhecidas na nossa comunidade há muitos anos, além de serem gente relativamente nova, já têm muitos anos de experiência nesta comunidade e já têm passado muitas aventuras no desenvolvimento comunitário e por isso acho que neste ponto da pandemia e nestes tempos que estamos vivendo, vale a pena ter um pouco de conversa com elas para ver de onde elas vieram e para talvez para onde vão, que é sempre importante, já que têm muita experiência na vida comunitária. Como sabem, a senhora Nelly Pedro é uma empresária e TV host. Ela é proprietária da Gente Nossa Tours. That's correct. TV host da Gente Nossa TV Program. É, sim. Já foste uma trustee no Toronto Yes. Catholic School Board. Public. Public. And you're a wife and mom, and you're recovering from breast cancer, which is a wonderful thing that you're doing. You're fighting it, and you're doing well with it. So that's fantastic. Thank you. Our second guest is Cristina da Costa. She's also a businesswoman. É uma mulher que é dona do restaurante Flor de Sal, que realmente é um negócio que de hoje em dia não está a funcionar muito bem, mas temos que fazer isso. Também tem uma história muito interessante na nossa comunidade, em que trabalhou para a Chain Radio mais de 13 anos. E é também uma mãe e que tem vários talentos, principalmente como chefe de cozinha, etc. E claro que está num ponto da vida em que tem vários projetos para concluir. E como já falei demais, eu acho que devo apresentar as nossas guests. Bem-vinda a Nelly Pedro. Muito obrigada pelo convite de estar aqui no Peach Gallery contigo, a ser entrevistada juntamente com a Cristina, uma mulher da rádio. Uma mulher da rádio, uma mulher de televisão, uma mulher de televisão. Isto é fantástico, isto enquadra-se perfeitamente. E, Manuel, vou fazer aqui um backup. Gramática é muito importante, meu amigo. Sim. Gramática é extremamente... Não achas, Nelly? Saber falar, saber comunicar é importante. Sim, mas em termos da comunidade portuguesa, tens que ver que a gramática vai ser uma de luso-canadianos que não têm a escola de Portugal. É verdade. E então, dar pontapés na gramática em Olha, português... Vamos fazer um show as duas. Dar pontapés na gramática. Isso era um título de show fantástico. Vês uma ideia que já te dei? There you go. There we go. Aqui... Não só eu acho que é aceitável. Sim, claro. Porque temos qualquer que comunidade reconhecer além fronteiras. o passado da pessoa. Sim. Sabes, Nelly, eu não... Até o Manuel pode dar pontapés na gramática. O conceito desta entrevista vai ser fazer... Mudou? Já mudou? Olhar para trás, como empreendedoras, mulheres da nossa comunidade. Estava a brincar, só estava a entrar contigo, Manuel, porque alguém tem que entrar contigo. E combinando... Podes dar os pontapés todos de baliza que quiseres na gramática, que estás perdoado. E comunicando, e o vosso envolvimento na comunicação social desta comunidade, além de seres empreendedoras,
Que desafios quais são os maiores desafios que vós tendes enfrentados recentemente, tanto na comunicação social como na vida de restauração, que realmente vos tem afetado? Na comunicação social, a nível da televisão e de ser produtora, quer dizer, eu é que sou responsável os fundos, para angariar fundos para pagar a TCN, para o tempo de antena com a série TV. O maior desafio hoje em dia é porque os restaurantes estão fechados, não podem fazer publicidade, porque muitos dos pequenos negócios da nossa comunidade, sejam eles ourivezarias, sejam pequenos supermercados ou coisas de nicho assim, não estão abertos para poderem, não estão a funcionar a 100% para ter os fundos para pagarem a publicidade. Não precisam da publicidade hoje em dia porque não estão abertos para servir o público. Não estão a fazer negócio. Exatamente. E tu, qual é o teu maior obstáculo? O maior obstáculo, pronto, como empresária, o maior obstáculo é ver o investimento fechado. O investimento que... Nem vamos falar tanto do lucro. Claro que o dinheiro é importante, claro que sim. Eu preocupo-me muito mais com os meus empregados. Preocupo-me com... Cada vez que ali entra, já disse isto no ar, na rádio, quando entro dentro do Flor de Sal, apetece-me chorar. Porque tu estás a ver uma casa que construíste, já lá tiveste, viste? Once or twice. Mas eu vou-te levar lá mais vezes, não te preocupes. Ok. Deixa-me abrir as portas. Quando tu pões tanto amor e tanto carinho num projeto e de repente é-te sanado, é-te ceifado, tiram-te o tapete, entre aspas, por debaixo dos pés, claro que é muito complicado. É complicado a nível emocional, a nível social, económico, é complicado a nível de logística, é complicado a nível de tentar compreender o que realmente se está a passar e o porquê de tanta agressividade contra a indústria pela qual eu estou a trabalhar. Bom, isso não podemos, claramente que não podemos claro que julgar ou pensar o que vai na mente dos governos e das decisões claro que sim, que mas tenham, é uma das indústrias que feito. talvez tivesse capacidade a todos os níveis para estar aberta. Pois, Não é? eu falo também do facto que a minha empresa de turismo, que já tenho desde 2004... Sim, já vai uns aninhos também. Sim, essa está 100% fechada. Claro que não posso, eu tenho planeado e tenho agora tenho planos para fazer excursões no Canadá, East Coast, em julho, em agosto, West Coast, Vancouver, e tenho planos de... Staycation, vais ficar staycation, não é? Os meus guias na Itália e em Marrocos dizem setembro, outubro vai estar bom. Só eu ando a planear, a ver, talvez. Mas talvez. isto afim, quando abrir, vai haver muito trabalho para toda a gente, eu penso que os negócios que vão recuperar rapidamente. E eu acho que, ao longo dos anos, sempre tem havido, e vós as duas tendo tido essa experiência, muitas críticas com vosso respeito, falando mal. Ao lado que eu durmo melhor. Inuendos, dizerem Somos coisas... mulheres. Somos mulheres. Eu acho que por seres mulheres, ao longo destes anos, rumores feios, etc. Sim. Como é que vós, como mulheres, ao longo destes anos todos, lidais com isso no vosso dia-a-dia, sabendo o que dizem por trás das vossas costas? Não quero. Eu sei a verdade e não e essas coisas faz mal, mas têm que ser lidadas da maneira que eu lido, é que se eu souber que tu disseste algo, eu vou pegar no telefone e vou telefonar e vou dizer, eu sei que foste tu que disseste. Pois. Ok? Se as pessoas fazem comentários desses no Facebook, e eu tenho tido essa situação, eu ataco aquelas pessoas também a dizer não é assim, eu tento explicar a situação e clarificar a situação, porque se não me defender, estou a assumir que o que eles estão a dizer é correto. Sim, sim. So, eu prefiro de me defender, de me meter na guerra, de me pôr talvez ao baixo nível dessas pessoas por algum tempo, de propósito, para me defender, do que deixar seguir. Há essas que a gente vê agora, que são a nível das redes sociais, são mais fáceis de combater,
do que as más línguas por trás das costas que a gente não ouve. Nos bares, nos cafés. Exatamente. You can just delete Porque them, you block them, that's it, done. Isso é que são aquelas mentiras exageradas que às vezes a gente nem sequer sabe, se não anos depois. Exatamente. Eu já tive coisas que me disseram, verdade, é porque aquela pessoa disse isso e eu soube isso anos depois. Não faz sentido. Uma das coisas que eu acho que os homens da nossa comunidade, quando se juntam, gostam muito de falar Gabarolas, são os tais de duas gabarolas. coisas, de bola e das mulheres. Quando falam da bola, todos têm a sua equipa para defender. Quando falam das mulheres, todos têm uma grande mentiras para dizer de cada uma delas. E é assim que eu vejo a situação, porque eu já apreciei, já apreciei essas conversas ao longe, mas a poder ouvir, de saber, é assim, só tem dois assuntos que sabem discutir, é a bola e as mulheres. O da bola, que sabem os seus factos sobre a bola, e o das mulheres, sabem as suas mentiras, ou talvez não é tanta mentira, mas sabem aqueles sonhos que tiveram sobre aquelas mulheres que nunca realizaram. Frustrados. Exatamente, que acham que pôr em palavras aos amigos que vai se tornar em realidade. Talvez seja isso. E tu mentalmente, como é que combates a situação? Eu sempre fui atacada todos os dias da minha vida na rádio. Para já era solteira. Tinha 2 filhas pequenas e então, inclusive, tive uma situação de um parvo que por outro nome não tem outro nome. É chamado de parvo, numa situação de golfe. Estava eu na descenda há muito pouco tempo. E eu de golfe percebo muito pouco. Bolas pequeninas não é comigo. Tem que ter um certo tamanho. Não, mas os tacos são grandes. Mas eram muito finos, não me atraem. De qualquer forma, o que é que aconteceu? O fulano, eu andava com o carrinho do golfe, depois eu cheguei, andava a tirar fotografias, inclusive para o Sol Português na altura também, estava a fazer multitasking. E achei-lhe uma piada e corri com ele do carrinho, não é? O fulano põe-me aquelas patas grandes por cima do ombro e dá-me uma boleia. Eu disse, ok, vamos. Eu sem maldade, não é? E ele queria ir de um rolo para o outro. E eu disse, ok. E ele põe uma pata por cima e diz assim, ai, sabes, eu posso-te ajudar. Deve ser muito difícil seres mãe solteira na nossa comunidade, mas se precisares de ajuda, eu estou aqui. Disse, olha, desculpa, o senhor saia já daqui, porque quando eu precisar de ajuda eu vou ter consigo. A pessoa mais reles, mais sem classe, e andou aqui na nossa comunidade com umas grandes mãos, não vou dizer o nome dele, porque quem me conhece já sabe quem ele é. Horrível, o senhor horrível, sem classe, absolutamente nenhuma, sem classe. Inclusive, eu costumava dizer, vocês estão a dizer isso de mim? Eu tinha fama de dormir com os homens todos da comunidade. Sou uma grande mulher. Tiravam senhas. Como é que tu tinhas tempo de fazer? É verdade. Olha, Nelly, tiravam a senha e esperavam em fila. E eu costumava dizer assim, quando vocês virem, e quando vocês tirarem a fotografia e provarem que realmente isso aconteceu, depois venham ter comigo, porque até agora, calem-se, que vocês só dizem, como tu dizes, baboseiras. E eu achava uma piada tremenda, dizia assim, fogo, então eu vendo a publicidade de onde? Lá, quando estou... O que é que eu faço? As pessoas vão se rir. Por favor, riam-se aí do outro lado do ecrã, porque isto é a nossa comunidade. A ignorância da nossa comunidade. Os homens, eu costumo lhes chamar burros com casacos da Armani. Porque eles têm algum dinheiro, mas a classe, a educação vem de berço ou não. Ou vem de berço a educação ou não. Acabou. Mas esta é a uma minha coisa opinião interessante sincera. que a Cristina disse antes, que quando chegava às vezes diziam, tu vendeste essa publicidade porque seres mulher. Eu posso te dizer, como mulher, que não tenho certa publicidade de alguns grandes negócios. Eu também declinei tantas. Porque eu não vou lá, porque fui lá uma vez e não vou lá 2 vezes. E quando não sou respeitada, depois de ir a primeira vez, não me importa qual é o tamanho da pessoa ou qual é o tamanho da conta bancária da pessoa. Mas, Nelly, eu não preciso daquele negócio vezes. se não tenho respeito para a minha pessoa e para o meu programa. Exatamente. Quero agradecer, vós sois 2 senhoras que tendes sobrevivido nesta comunidade e de sobreviver por muitos anos. Se Deus quiser. E eu dou os parabéns. Os homens deixarem. Dou os parabéns pelo vosso trabalho e que continueis a fazer o que fazeis melhor. Obrigada. Continuação de boa saúde para todos. Obrigada, Manuel. Foi um prazer. Prazer.